Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinar, hoje destinado particularmente à nossa rede de parceiros Ignition Partners Network. Pretendemos com isso esclarecer as dúvidas que nos venham a ser colocadas e também fazer uma apresentação do que na nossa ótica são as principais informações que um Ignition Partner deve ter. Nós, Portugal Ventures, quem somos? Portanto, somos uma capital de risco, somos considerados a capital de risco mais ativa em Portugal pela revista CB Insights. A nossa missão é investir proativamente em startups em todas as fases do seu desenvolvimento, particularmente nos estágios iniciais de desenvolvimento, apostando no seu crescimento, competitividade e também na sua capacidade de internacionalização. A Portugal Ventures, desde 2012, investiu mais de 120 milhões de euros em mais de 100 novas participadas essas que são empresas que ambicionam solucionar problemas globais com modelos e tecnologias disruptíveis e suscetíveis de se tornarem líderes globais no mercado. Em três áreas de atividade, essencialmente em três áreas de atividade: tech, life sciences e turismo. A Portugal Ventures, como dissemos há pouco, portanto, tem mais de 100 empresas no seu portfólio, tem 4 equipas de investimento especializadas na área de investimento, são elas Digital, Engineering and Manufacturing, Life Sciences e Turismo. Gerimos gerimos 17 fundos de investimento com ativos sob gestão de 250 milhões de euros. Temos uma rede de parceiros de capital superior a 25 parceiros de capital que co-investem connosco nas nossas participadas. Temos 2 parceiros de desenvolvimento em São Francisco e em Berlim que ajudam as nossas participadas em matérias de business development e também de fundraising. Temos mais de 55 parceiros de ignição, são eles aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, universidades, centros de investigação, centros tecnológicos, aliás, hoje este webinar é particularmente dirigido a esta rede, que para nós é tão cara e que acarinhamos tanto e que nos ajuda tanto na nossa missão, quer em termos de deal flow, quer em termos de acompanhamento das participadas. Temos também uma rede de peritos externos independentes, mais de 900 peritos externos independentes, que nos ajudam numa base de colaboração pro bono, que nos ajudam essencialmente no escrutínio dos investimentos, mas também, por vezes, na detecção de talento ou na identificação de questões críticas para as nossas participadas. Esta rede de 9 peritos é nacional e internacional, a maior parte deles são peritos internacionais e estão situados em 4 continentes. O que é o capital de risco? Nós vamos começar por dizer o que é um fundo de capital de risco. Um fundo de capital de risco é um património autónomo, sem personalidade jurídica, pertencente aos titulares das unidades de participação, é administrado por uma entidade gestora que investe durante um período limitado em instrumentos de capital, prestações acessórias, por vezes também algum instrumento de capital alheio, em sociedades, em empresas com elevado potencial de desenvolvimento, como forma de beneficiar da respectiva valorização. Esta é, basicamente, a definição legal de um fundo de capital de risco.
A atividade de capital de risco é regulada e supervisionada em Portugal pela CMVM. Em que difere o capital de risco de outras formas de financiamento? Em primeiro lugar, porque é capital, ou seja, no balanço de uma empresa está o investimento da Portugal Ventures, está enquadrado no capital próprio da empresa e não no seu passivo. Porquê? Porque não constitui dívida, constitui capital próprio da empresa, permitindo desta forma melhorar os rácios de autonomia financeira da empresa e desta forma facilitar a contratação de outras formas de financiamento complementar, tais como subsídios, empréstimos bancários e outros. Não existe, porque não é financiamento, não existe qualquer reembolso e é uma forma de financiamento para a qual nós não solicitamos quaisquer garantias pessoais ou reais. Ou seja, quando o investimento corre bem, a Portugal Ventures e os restantes acionistas aproveitam dessa valorização e de multiplicar por várias vezes o valor de investimento. Quando corre mal, todos perdem. E assumimos aqui que este é o risco próprio deste negócio. E não temos qualquer tipo de segurança, não vamos executar qualquer hipoteca, executar qualquer aval ou qualquer tipo de garantia, porque simplesmente ele não existe neste tipo de financiamento. O investidor de capital de risco tem um lugar no Conselho de Administração e tem a capacidade de influenciar a estratégia da empresa e participa ativamente no desenvolvimento e no crescimento da empresa através da sua rede de networking, da rede de experts e dos parceiros. O êxito de um fundo de capital de risco, ao contrário de um financiamento tradicional, na banca ou por subsídios, neste caso, o nosso êxito, o nosso desinvestimento pode implicar uma alteração total da estrutura acionista. Por vezes provoca uma alteração só parcial, com a nossa saída e com a entrada de outro investidor, mas pode também provocar uma alteração total da estrutura acionista. Durante quanto tempo pode uma empresa recorrer ao capital de risco? Portanto, cada participação de capital de risco é temporária e, por limite legal, só até 10 anos. Claro que, ao longo destes 10 anos, podem ocorrer várias rondas de investimento. Quanto à proposta de valor da Portugal Ventures, a proposta de valor da Portugal Ventures, de forma muito sintética, é que nós investimos na empresa e vamos acompanhando as várias fases de crescimento da empresa e, por vezes, vamos acompanhando os sucessivos rounds. Não só facilitamos, como acompanhamos os sucessivos rounds. Promovemos o crescimento internacional da empresa através de parceiros estratégicos. Procedemos ao acompanhamento estratégico da empresa. Facilitamos a identificação e a retenção de talento e no que respeita à retenção, essencialmente porque no momento do nosso investimento criamos logo condições para que fique reservada uma pool de stock options que vai permitir à empresa atribuir ações aos seus quadros-chave, aos quadros mais relevantes, como forma quer de os atrair, quer de os reter na empresa. Prestamos também apoio no crescimento operacional do negócio, facilitamos o acesso à comunidade empreendedora da PV e à sua rede de contactos e colocamos também à disposição das nossas participadas a nossa equipa interna de marketing que ajuda as participadas na sua comunicação com o mercado. Que empresas podem aceder a investimento da Portugal Ventures? Podem aceder a investimento da Portugal Ventures empresas com projetos diferenciadores, inovadores e com elevado potencial de crescimento no mercado global, com projetos posicionados em cadeias de valor globais, orientados para produtos e serviços transacionáveis, baseados em ID científico e tecnológico referenciado internacionalmente,
Empresas que apresentem uma ideia original dos promotores passível de proteção por patente ou por segredo comercial. Empresas que tenham sede em Portugal, e particularmente em áreas elegíveis pelos fundos que vão investir, e que tenham também atividade relevante em Portugal. Em alguns casos é exigido que tenham um estatuto IAPMEI, o Instituto PME emitido pelo IAPMEI, e também, em algumas situações de alguns fundos de investimento, as empresas têm de ter menos de 3 anos de atividade, até à data de investimento, no caso da Call MVP, ou menos de 7 anos de atividade, no caso da Call for Tourism. Para além disso, as empresas investíveis não podem ter dívidas ao Estado nem à Segurança Social. Quais as condições ótimas de uma candidatura a uma call da Portugal Ventures? Em primeiro lugar, preencher as condições de elegibilidade globalmente referidas no slide anterior. Ter um produto ou um serviço diferenciador, com vantagens competitivas face à concorrência. Ter escalabilidade e potencial de crescimento e de rendibilidade. Apresentar a possibilidade de proteção da propriedade intelectual, encontrar-se em fase de validação pelo mercado e de preferência com alguns clientes já angariados, ter uma equipa técnica e de gestão com as competências adequadas e complementares e, por último, existir um alinhamento entre os promotores e a Portugal Ventures em termos do preço de entrada, do acompanhamento e do exit. Neste slide temos aqui, de forma muito resumida, um esquema do processo de avaliação de candidaturas. Como todos sabem, as candidaturas são apresentadas online através do site da Portugal Ventures. Segue-se uma pré-seleção, no prazo de 10 dias, esses projetos são todos analisados e os que se enquadram na política de investimento da Portugal Ventures seguem para painel de avaliação e os que não têm enquadramento são arquivados. Os que seguem para painel de avaliação vão ser escrutinados através de um painel de peritos independentes da Portugal Ventures, onde participam peritos das áreas de especialização da empresa, em que, na sequência após um pitch de 5 minutos feito pelos promotores, os promotores ficam à disposição do painel para responder às dúvidas. Deste painel vai resultar uma decisão de investir ou uma decisão de não investir. Se a decisão for não investir, em princípio, a candidatura é arquivada. Se a decisão for investir, então o projeto avança para uma avaliação interna pela equipa de investimento da PV, no final da qual haverá também um pitch, uma apresentação ao Conselho de Administração da Portugal Ventures. Segue-se a apresentação de uma term sheet, é uma ficha técnica que sintetiza as principais condições de investimento da Portugal Ventures, é uma síntese de 10 condições relevantes que vão depois aparecer no acordo de investimento. A Portugal Ventures estabelece um limite de até 90 dias, desde a apresentação da candidatura até a apresentação de uma term sheet. Depois de aceita a term sheet por parte dos promotores e dos outros investidores, negocia-se um acordo de investimento e, na data da assinatura do mesmo ou no closing, a empresa passa a fazer parte do portfólio da Portugal Ventures. O que é esperado de um IPN? O que nós esperamos é que o que a Portugal Ventures espera é que o Ignition Partner faça um pré-screening dos projetos enquadráveis na estratégia de investimento da Portugal Ventures, que esclareça previamente o enquadramento da operação e do investimento e do projeto com a equipa de investimento da Portugal Ventures. Isto para quê? Para evitar estarem a investir muito tempo numa candidatura que possa eventualmente logo à partida ver-se que não tem enquadramento,
ou mesmo para que a candidatura se apresente já da melhor forma para seguir rapidamente toda esta tramitação, sem termos que pedir esclarecimentos e informação adicional. Esperamos também que o parceiro ajude os promotores na candidatura e na estrutura da proposta de investimento e, uma vez feito esse investimento, uma vez na nossa carteira de participadas, espera-se também que o parceiro possa acompanhar ativamente a empresa investida. Vamos agora apresentar as calls para Deal Flow que se encontram atualmente em aberto. A Portugal Ventures tem candidaturas permanente abertas e em contínuo para projetos na área Tech, Life Sciences e Açores Ventures, para projetos nos Açores. E tem também calls específicas que são intermitentes, ou que são por regime de chamada. Neste momento, temos abertas 2 calls por regime de chamada, estarão abertas até ao dia 20 de dezembro, a Call for Tourism e a Call MVP, Minimum Viable Products. Vamos detalhar aqui um pouco sobre as características de cada uma destas calls. A Call MVP destina-se, tem como targets tecnologias, produtos ou serviços inovadores de empresas que tenham desenvolvido um protótipo funcional e que apresentem já algum feedback no mercado. E em que o investimento da PV vai servir para acelerar este crescimento no mercado e para testar de uma forma mais definitiva a viabilidade económica, técnica e económico-financeira do projeto. O investimento oscila entre os 300 mil euros e 1 milhão de euros. As empresas devem ter menos de 3 anos de atividade até à data de investimento e devem estar situadas nas regiões Norte, Centro e Alentejo. Ou seja, para projetos de investimento da Call MVP não são elegíveis empresas que se encontrem sediadas e que tenham a sua atividade relevante nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Neste slide temos aqui, a título exemplificativo, as áreas de atividade das empresas nas áreas Tech Digital e Tech Engineering and Manufacturing, enquadráveis na Call MVP. Isto é título, como eu disse, meramente exemplificativo, não é exaustivo. Pode haver alguma área de atividade que não esteja aqui descrita e que seja também enquadrável. A Call for Tourism, que está aberta também até ao dia 20 de dezembro, tem como objetivo facilitar o acesso a investimento de capital de risco para projetos não tecnológicos e projetos de base tecnológica projetos que contribuam para o desenvolvimento da oferta turística do país, que melhorem a experiência do turista e ou a eficiência das empresas do setor. Os projetos devem ser promovidos por empresas que estejam sediadas em Portugal continental ou ilhas, portanto aqui todo o continente está abrangido, e têm de ter menos de 7 anos completos de atividade até ao momento do investimento. Também aqui temos uma lista não exaustiva de áreas de atividade enquadráveis no investimento desta Call for Tourism, nas áreas de turismo non-tech e de turismo tech. Aqui temos os contactos dos nossos colegas, dos diretores de cada uma das 4 unidades de investimento, dos 4 verticais especializados e também do colega da área de Portfolio Development, que tem a seu cargo a ajuda às empresas do portfólio em matérias de Business Development e também de Fundraising. Temos também aqui os contactos das nossas colegas da equipa de marketing, que são as responsáveis pela gestão de parceiros e eventos.
Podem contactar, em caso de terem dúvidas específicas, podem contactar cada um destes colegas e ele terá, com certeza, muito gosto em responder às perguntas que lhe forem colocadas. Se não for da sua área de especialidade ou se ele não puder responder, certamente encaminhará para a pessoa mais indicada para responder a essa questão. Temos agora então aqui, vamos abrir um período para resposta às questões que nos foram fazendo chegar ao longo desta sessão. Podem colocar, estou ao vosso dispor para esclarecer as questões que nos fizerem chegar através aqui da aplicação do webinar. Entretanto, enquanto vão aparecendo aqui as questões, ora, aqui está a primeira questão. Como é que eu aumento isto? A primeira questão pergunta se o pitch de 5 minutos pode ser acompanhado de apresentação de PowerPoint. A resposta é sim, é afirmativa. Em geral, esse pitch é acompanhado de uma apresentação de PowerPoint. Não é obrigatório, mas devemos dizer que em 99% dos casos os promotores trazem esse pitch em apresentação PowerPoint e nós próprios aqui na Portugal Ventures, a equipa de investimento, revê esse pitch com os promotores de forma a que ele tenha um formato adequado, que seja apresentado dentro do limite de tempo e que responda àquelas que são as questões essenciais do projeto. Por isso, então, aqui a resposta é sim. Podem colocar mais questões. Em geral, por vezes também há dúvidas relativamente à questão dos formulários. Eu devo dizer-lhes, e provavelmente se ainda não tiveram a oportunidade de ver, que atualmente os formulários para as calls Turismo Não Tech e Call MVP, ao contrário do outro formulário da Calling Contínuo e do Azores Ventures, são formulários muito simplificados. Portanto, enquanto anteriormente uma empresa precisava de um dia, 2 completos para preencher uma candidatura, hoje em dia, com este formulário muito mais simplificado, é possível em 2 horas apresentar uma candidatura, uma vez que podem remeter para anexo os planos de negócio, contas da empresa, no caso dela já estar constituída, um currículo sintético dos promotores, um endereço para uma apresentação que tenham eventualmente no YouTube ou em qualquer plataforma na internet. Portanto, podem anexar, pode-se aproveitar e anexar o máximo de informação. Portanto, é muito rápido. Eu tenho a certeza que uma empresa, e então em particular com a ajuda do IPN, em 2 horas consegue apresentar aqui uma candidatura. E, portanto, isso é bom porque não exige um investimento tão grande, porque por vezes é muito frustrante, quer para os promotores, quer para nós também, que estamos deste lado, ver como há uma candidatura que demorou tanto tempo a ser preparada e apresentada, que depois nós
em uma hora de análise vemos que de facto ela não é enquadrável. Daí que nós tínhamos sugerido que sempre que os parceiros, que os IPNs estão a ajudar as empresas na apresentação de candidaturas, que entrem em contacto connosco, que nos perguntem, que falemos previamente para que as candidaturas que nos são apresentadas sejam, na maioria das situações, candidaturas que andem para a frente, que avancem em termos de processo de análise e de investimento. E com isto poupamos aqui tempo a todos os intervenientes, tempo esse que é precioso para todos, que é precioso para promotores, para os IPNs e para nós próprios. Outra das questões que também nos é muitas vezes apresentada tem a ver com a nossa participação nos conselhos de administração. Portanto, nós queremos ter uma palavra a dizer, queremos influenciar a estratégia, estamos disponíveis para ajudar, mas a nossa participação é como administradores não executivos. Portanto, estamos presentes nos conselhos de administração, mas os nossos representantes, que em geral são, na sua maioria, colegas aqui da equipa de investimento da Portugal Ventures, os colegas não participam no dia-a-dia, não estão nas empresas no seu dia-a-dia. Participam, sim, em sede do Conselho de Administração, tomam parte nas decisões que são tomadas e levadas a Conselho de Administração, facilitam entre reuniões do Conselho de Administração, facilitam e ajudam com tudo o que for e estiver ao nosso alcance, com contactos, com os nossos parceiros em São Francisco e em Berlim, com tudo o que está ao nosso alcance, mas não estamos lá. Portanto, os colegas muitas vezes estão no board de várias empresas, são pessoas que estão também envolvidas na análise de novos projetos e, portanto, não poderia ser de outra forma. Por vezes, nós recomendamos também que a empresa contrate, e por vezes isso está também nos acordos de investimento, quando entendemos que a equipa de gestão e técnica ainda não é suficientemente madura, nós aconselhamos e influenciamos para que seja recrutado no mercado internacional um Independent Board Member, uma pessoa com experiência internacional naquela área de atividade, essa sim que terá uma remuneração pela participação mensal ou pela participação nas reuniões, mas é uma pessoa que vai trazer muito valor para a empresa. As nossas participações são não executivas e também são não remuneradas, portanto não cobramos qualquer FII, não cobramos qualquer FII de gestão às nossas participadas, nem cobramos pelo facto de termos uma pessoa com funções não executivas no Conselho de Administração. Outra das questões que também nos colocam é sobre a nossa participação, em geral, que participação é que nós temos, pois em geral a nossa participação é minoritária e sendo minoritária oscila entre os 20% e os 30%. Com isto nós queremos que haja aqui uma margem, por um lado porque queremos que os promotores continuem a ter uma participação significativa no capital da empresa, porque eles são a peça-chave do sucesso da empresa e queremos mantê-los interessados com uma participação, com um ownership relevante. Depois, porque também queremos deixar aqui alguma margem, nós sabemos que como um antigo presidente desta casa dizia, não é possível construir campeões globais com 1 milhão de euros. Nós também acreditamos nisso, não é possível construir campeões globais com 1 milhão de euros e nós sabemos que as empresas que tiverem sucesso vão certamente precisar de levantar novos rounds de capital no mercado nacional e no mercado internacional para financiar a expansão, para financiar a internacionalização, para financiar a escalabilidade no mercado global. E, portanto, se nós já estivéssemos ali nos limites dos 49%, com a entrada de novos investidores, iam ficar muito diluídos os promotores e, portanto, deixamos aqui margem para que possam entrar também outros investidores institucionais de capital, mantendo
mantendo os promotores, os fundadores da empresa com participações relevantes e motivadoras para construírem e se empenharem ao máximo no sucesso da empresa. Outra questão que também nos é muitas vezes colocada tem a ver com a forma de avaliação das participadas. Obviamente, para participadas numa fase muito embrionária, muito early stage, que ainda não estão no mercado, às vezes por vezes foram acabadas de constituir ou não foram ainda constituídas. Portanto, nós temos que avaliar a empresa com base em métodos adequados a estes estágios de desenvolvimento, avaliamos a empresa com base no plano de negócios, nas projeções que nos são apresentadas, até porque com base no histórico não conseguimos ainda fazer qualquer tipo de avaliação, e depois aplicamos para estes projetos SEED, aplicamos múltiplos sobre as vendas, sobre o EBITDA ou vários múltiplos, fazemos depois umas médias, de acordo com empresas comparáveis, portanto, do setor. São múltiplos divulgados em sites internacionais, usados correntemente pelo mercado e, com base nessas projeções e nesses múltiplos, vamos fazer uma avaliação da empresa. Imagino que uma empresa, avaliamos um projeto, uma empresa numa fase muito embrionária, em 1 milhão de euros. Se avaliarmos essa empresa em 1 milhão de euros e nós entrarmos com uma participação de 500 mil euros, à partida, se entrássemos com 500 mil euros, iríamos ter 50% do capital da empresa, o que não é o caso, não queremos, e, portanto, nessas situações, quando isso acontece, nós conseguimos estruturar a operação simultaneamente com capital e prestações acessórias de capital, de forma a termos uma percentagem no capital que seja considerada ideal e adequada. Não há mais questões? Bom, parece-me que não há mais questões. Eu fui tentando aqui antecipar, aqui ao encontro daquilo que são, por vezes, questões que nos são colocadas. Sendo assim, e não havendo mais questões, resta-nos agradecer a participação de todos. Foi para nós um gosto estar aqui nesta sessão a tentar esclarecer a nossa atividade. De qualquer forma, agora após o encerramento deste webinar, nós continuamos aqui todos à vossa disposição para esclarecer todas as questões que nos pretendam colocar. Boa tarde a todos e para qualquer questão, não hesitem em nos contactar, estamos ao vosso dispor.